Sejam bem-vindos ao blog Nau dos Loucos. Eu sou o professor Luiz Cláudio e hoje eu vou explicar para vocês o que é e como funciona o quadrado das oposições. Se você é novo aqui, se inscreve no nosso canal e deixe seu like nesse vídeo. Vamos lá? O quadrado das oposições, também chamado de quadrado lógico ou tábua das oposições, foi um instrumento desenvolvido na filosofia medieval para ilustrar a lógica aristotélica referente aos tipos de proposição. No caso, Aristóteles percebeu que quando usamos o mesmo conjunto de sujeito e predicado, cada tipo de proposição se relaciona de uma forma diferente com os demais tipos de proposição, dependendo da sua verdade ou falsidade. Assim, podemos entender que a teoria do quadrado foi desenvolvida por Aristóteles no Organon, que é o conjunto de livros aristotélicos sobre lógica, mas foi no período medieval que alguém deu uma forma para essa teoria, em um esquema mais visual. Para relembrar, são 4 os tipos de proposição: universal afirmativa, todo S é P, universal negativa, nenhum S é P, particular afirmativa, algum S é P, e particular negativa, algum S não é P. S simboliza o sujeito da proposição, o sobre o que eu estou falando. P simboliza o predicado da proposição, o que eu estou falando. Todo, nenhum e algum são termos usados para representar o fato de estarmos falando de todo um conjunto ou de uma parte desse conjunto, mas não precisamos usar sempre essas palavras em nossas frases. Quando o quadrado foi criado, os tipos de proposição receberam vogais para as representar: A, E, I e O. As letras A e I são usadas nas proposições afirmativas e receberam esse código devido às vogais usadas no termo latino afirmo, eu afirmo. Já as letras E e O são usadas nas proposições negativas e receberam esse código devido às vogais usadas no termo latino nego, que é eu nego. Vamos agora aos tipos de relação entre as proposições: contrárias ou contrariedade. As proposições contrárias são as A e E. Elas não podem ser ambas verdadeiras, mas podem ser ambas falsas. Sendo assim, se eu faço uma afirmação sobre todo um conjunto e essa afirmação está certa, é ilógico o seu oposto estar certo também. Agora, se essa afirmação está errada, o seu oposto pode estar certo ou errado. Exemplo: se eu digo todas as bananas estão maduras e isso for verdadeiro, eu verifiquei antes, eu não posso depois dizer que nenhuma banana está madura. Agora, se eu digo todas as bananas estão maduras e isso for falso, eu não verifiquei antes, então pode ser que algumas bananas estejam maduras. Então, pode ser que nenhuma banana está madura seja verdadeiro, nenhuma está pronta para comer, ou falso. Algumas estão prontas para comer e outras não. Da mesma forma, se eu faço uma negação sobre todo um conjunto e essa negação está certa, é ilógico o seu oposto estar certo também. Agora, se essa negação está errada, o seu oposto pode estar certo ou errado. Exemplo: se eu digo não tenho nenhum dinheiro em casa e isso for verdadeiro, eu verifiquei antes, eu não posso depois dizer que todo o meu dinheiro está em casa. Agora, se eu digo não tenho nenhum dinheiro em casa e isso for falso, eu não verifiquei antes, então pode ser que todo o meu dinheiro está em casa, seja verdadeiro, está tudo em casa mesmo, ou falso, tem algum dinheiro na minha casa e algum dinheiro na minha conta. Agora é subcontrárias ou subcontrariedade. As proposições subcontrárias são as I e O. Elas não podem ser ambas falsas, mas podem ser ambas verdadeiras ou uma verdadeira e a outra falsa. Sendo assim, se eu faço uma afirmação sobre uma parte de um grupo e essa afirmação está certa, o seu oposto pode estar certo ou errado. Agora, se essa afirmação está errada, é ilógico o seu oposto estar errado também. Exemplo: se eu digo alguns primos vieram aqui em casa e isso é verdade, eu também posso dizer alguns primos não vieram aqui em casa. Isso será verdadeiro. Se alguns foram e alguns não foram, ou falso, se todos os primos foram. Agora, se eu digo alguns primos vieram aqui em casa e isso é falso, então a frase alguns primos não vieram aqui em casa é verdadeira. Pelo menos algum primo não foi na casa.
Da mesma forma, se eu faço uma negação sobre uma parte de um grupo e essa negação está certa, o seu oposto pode estar certo ou errado. Agora, se essa negação está errada, é ilógico o seu oposto estar errado também. Exemplo, se eu digo alguns políticos não são corruptos e isso é verdadeiro, eu também posso dizer alguns políticos são corruptos e isso é verdadeiro, se for comprovada a corrupção de alguns políticos, ou falsa, não foi comprovada nenhuma corrupção dos políticos. Agora, se eu digo alguns políticos não são corruptos e isso é falso, então a frase alguns políticos são corruptos é verdadeira, pelo menos de um político foi comprovada a corrupção. Agora são as contraditórias ou a contrariedade. As proposições contraditórias são A e O e E e I. Elas não podem ser ambas verdadeiras ou ambas falsas, ou seja, quando uma for verdadeira, a outra é falsa, e vice-versa. Sendo assim, se eu faço uma afirmação sobre todo um conjunto e essa afirmação está certa, é ilógico a negação sobre a parte desse conjunto estar certo também. E se essa afirmação está errada, a negação sobre a parte desse conjunto deve ser verdadeira. Exemplo, se eu digo todos os alunos foram aprovados e isso for verdadeiro, todos os alunos estão com notas acima da média, eu não posso dizer que alguns alunos não foram aprovados. Seria uma contradição dizer que todos passaram, mas alguns não passaram. E se eu digo todos os alunos foram aprovados e isso for falso, nem todos os alunos estão com notas acima da média, então está certo eu dizer alguns alunos não foram aprovados, porque realmente alguns não atingiram a média necessária. Da mesma forma, se eu faço uma negação sobre uma parte de um conjunto e essa negação está certa, é ilógico a afirmação sobre todo o conjunto está certa também. E se essa negação está errada, a afirmação sobre todo o grupo deve ser verdadeira. Exemplo, se eu digo alguns alunos não foram aprovados e isso é verdadeiro, nem todos os alunos estão com nota acima da média, eu não posso dizer que todos os alunos foram aprovados, porque alguns não atingiram a média necessária. E se eu digo alguns alunos não foram aprovados e isso é falso, todos os alunos estão com nota acima da média, então está certo eu dizer todos os alunos foram aprovados, porque realmente todos os alunos estão com notas acima da média. Ainda, se eu faço uma negação sobre todo um conjunto e essa negação está certa, é ilógico a afirmação sobre parte desse conjunto está certa também. E se essa negação está errada, a afirmação sobre parte desse conjunto deve ser verdadeira. Exemplo, se eu digo nenhuma pessoa merece a pena de morte e isso é verdadeiro, eu acredito nisso, eu não posso depois dizer algumas pessoas merecem pena de morte, porque seria uma contradição dizer que ninguém merece ser condenado à morte, mas alguns merecem ser condenados à morte. E se eu digo nenhuma pessoa merece a pena de morte e isso é falso, eu não acredito nisso, eu posso depois dizer algumas pessoas merecem pena de morte, porque, na verdade, eu acredito que algumas pessoas merecem ser condenadas à morte. Por fim, se eu faço uma afirmação sobre uma parte de um grupo e essa afirmação está certa, é ilógico a negação sobre todo o grupo está certo também. E se essa afirmação está errada, a negação sobre todo o grupo deve ser verdadeira. Exemplo, se eu digo algumas pessoas merecem pena de morte e isso é verdadeiro, eu acredito nisso, eu não posso depois dizer nenhuma pessoa merece a pena de morte. Seria uma contradição dizer que algumas pessoas merecem ser condenadas à morte, mas ninguém merece ser condenado à morte. E se eu digo algumas pessoas merecem pena de morte e isso é falso, eu não acredito nisso, eu posso depois dizer nenhuma pessoa merece a pena de morte, porque não acreditar que algumas pessoas merecem pena de morte é a mesma coisa que acreditar que ninguém merece pena de morte. Agora, as proposições subalternas ou a subalternidade. As proposições subalternas são A e I e E e O. Se A é verdadeira, então I é verdadeira. Se A é falsa, I pode ser verdadeira ou falsa. Se I é verdadeira, A pode ser verdadeira ou falsa. Se I é falsa, A é falsa. Se E é verdadeira, O é verdadeira. Se E é falsa, O pode ser verdadeira ou falsa. Se O é verdadeira, E pode ser verdadeira ou falsa. Se O é falsa, E é falsa. Sendo assim,
se eu faço uma afirmação sobre todo um conjunto e essa afirmação está certa, a afirmação sobre a parte desse conjunto deve estar certa também. Agora, se essa afirmação está errada, a afirmação sobre parte do conjunto pode estar certa ou errada. Exemplo, se eu digo, todos os dias eu tomo café da manhã, e isso for verdadeiro, se alguém me perguntar em qualquer dia se eu tomei café da manhã e minha resposta for sim, ela é sincera. Agora, se eu digo, todos os dias eu tomo café da manhã e isso for falso, se alguém me perguntar em algum dia se eu tomei café da manhã e minha resposta for sim, ela pode ser sincera, naquele dia eu tomei, ou mentira, naquele dia eu não tomei. Da mesma forma, se eu faço uma afirmação sobre parte de um conjunto e essa afirmação está certa, a afirmação sobre todo esse conjunto pode estar certo ou errado. Agora, se essa afirmação está errada, a afirmação sobre todo o conjunto também está errada. Exemplo, se eu digo, hoje eu malhei, e isso for verdadeiro, se alguém me perguntar se eu malho todos os dias e minha resposta for sim, ela pode ser sincera, eu malho todos os dias, ou mentira, eu malho alguns dias, mas não malho em outros. Agora, se eu digo, hoje eu malhei, e isso for falso, se alguém me perguntar se eu malho todos os dias e minha resposta for sim, ela será mentira, porque hoje já eu não malhei. Ainda, se eu faço uma negação sobre todo um conjunto e essa negação está certa, a negação sobre a parte desse conjunto deve estar certa também. Agora, se essa negação está errada, a negação sobre parte do conjunto pode estar certa ou errada. Exemplo, se eu digo para a minha namorada, nenhuma mulher é tão especial quanto você, isso for verdadeiro, e ela perguntar, nem a sua mãe, e a minha resposta for exato, ela é sincera, porque minha mãe é mulher e eu disse que nenhuma mulher é mais especial que minha namorada. Agora, se eu digo para a minha namorada, nenhuma mulher é tão especial quanto você, e isso for falso, e ela perguntar, nem a sua mãe, e minha resposta for exato, ela pode ser sincera, porque a mulher mais especial que minha namorada não é minha mãe, ou mentira, porque a mulher mais especial que minha namorada é minha mãe. Por fim, se eu faço uma negação sobre parte de um conjunto e essa negação está certa, a negação sobre todo esse conjunto pode estar certa ou errada. Agora, se essa negação está errada, a negação sobre todo o conjunto também está errada. Exemplos. Se eu digo, meu namorado não presta, e isso for verdadeiro, dizer também, nenhum homem presta, pode ser verdadeiro, todos os homens não prestam, ou falso. Alguns homens prestam e outros não prestam, sendo que o meu namorado está no grupo dos que não prestam. Agora, se eu digo, meu namorado não presta e isso for falso, dizer nenhum homem presta também será falso, pois se meu namorado presta e ele é homem, então pelo menos algum homem presta. Conclusão disso tudo. O quadrado das oposições não é tão difícil quanto pode parecer. A questão é que precisa de atenção para entender as nuances de cada proposição, entendendo que a verdade ou falsidade de cada tipo de proposição implica necessariamente na verdade ou falsidade de outro tipo de proposição. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve se não se inscreveu até agora. E, depois daqui, vai nos visitar no nosso Instagram, o @blognaldosloucos. Tchau!